senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, senhores aqui presentes. Senhora Presidente, desde 1945 milito na política, ou seja, há 58 anos. Atravessei esses anos presenciando acontecimentos surpreendentes da vida do país. Tive o privilégio de testemunhar fatos históricos importantes que marcaram os rumos das vidas dos brasileiros. Acompanhei as transformações do nosso cotidiano, não somente como telespectador, mas também e, sobretudo, como partícipe ativo de fatos que hoje são considerados fundamentais para que o Brasil seja o que é atualmente. Estou convencido de que a história é um processo que avança e retroage ao sabor das circunstâncias humanas. Na verdade, essa descontinuidade permanente é que nos coloca muitas vezes diante de dilemas que atestam a nossa capacidade de enxergar o essencial e descartar o acessório. Exerci, senhoras e senhores senadores, vários mandatos políticos e vários cargos no Executivo. Tive a honra de participar da elaboração da nossa Constituição Cidadã, como Vossa Excelência, senador Mozarildo Cavalcante. Como deputado federal constituinte, vi o Brasil da ditadura Vargas e vi o Brasil da ditadura militar. Vi o Brasil da nova república e vi o Brasil dos caras pintadas. Vi o Brasil da globalização, vi o Brasil do Plano Real e vi o Brasil das novas classes sociais emergentes e vi o Brasil do mensalão e vi o Brasil das jornadas de junho. A cada Brasil que vi, pude perceber o desejo da sociedade em construir um país mais justo, igualitário e transparente. A cada fase histórica que vivi e vivo, é crescente o sonho de ver as instituições que sustentam o processo democrático serem aprimoradas para que possam ser cada vez mais a expressão da vontade geral. A sociedade brasileira vem amadurecendo de maneira muito mais rápida do que imaginam setores intelectualizados de nossas elites. Tanto isso é verdade que os protestos populares que se iniciaram há cerca de 4 meses surpreenderam a todos, deixando muitos em estado de perplexidade até o momento presente. De lá para cá, os poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, estão tentando interpretar os gritos das ruas e dar ressonância às demandas múltiplas que têm se apresentado no dia a dia. A cada resposta dada, podem ter certeza, senhoras e senhores senadores, o impacto que causará na nossa história será efetivamente sentido no futuro. Agora, para muitos, todas as medidas que estão sendo adotadas representam apenas uma resposta imediatista para abafar os processos da sociedade. Só que muitos se esquecem de que essas decisões permanecerão como passos concretos de uma nova caminhada que iniciamos sob intensa pressão popular. A minha experiência, senhoras e senhores senadores, na política, mostra que nada acontece por acaso. Antes de junho vivíamos em letargia institucional. Agora todos estamos em corrida incessante para encontrar pontos de convergência com as aspirações populares. Neste aspecto, o Congresso Nacional está tentando construir uma agenda dos novos tempos. Na verdade, cada parlamentar está tentando, uns mais, outros menos, ajustar seu modo de pensar com essa nova sociedade que emerge das ruas. Uma vontade cidadã que muitas vezes nega os partidos, nega a representação parlamentar, nega o poder e nega qualquer tipo de liderança tradicional. Nesse processo confuso e para muitos da classe política estranho, que representa uma linha totalmente fora da curva. Ocorrências surpreendentes surgem para acelerar mudanças que estavam completamente fora do script.
Foi o caso da histórica e tenebrosa votação na Câmara dos Deputados, que manteve o senhor Nathan Donadon no cargo de deputado federal. Ele foi condenado a mais de 13 anos de prisão, em regime fechado, por peculato e formação de quadrilha. Ao deixar de cassar o mandato do deputado, a Câmara deu ensejo uma situação esdrúxula. Mesmo sem os direitos políticos e encarcerado, Donadon permanece deputado federal. O teatro do absurdo parece ter voltado à moda. Não há, senhora presidente, na história do parlamento brasileiro, de um acontecimento tão significativo de sentido, demonstrando o tamanho do abismo entre o eleito e os eleitores, os representantes e os representados, a vontade do legislativo e a vontade do povo. Tratou-se de um momento repleto de simbolismo, que coloca às nossas cabeças um sinal de alerta, nos indicando claramente que está na hora de fazer mudanças ousadas, porque os tempos são ousados. Esse acontecimento acelerou a história brasileira no sentido de colocar em pauta, de maneira irrecorrível, a extinção do voto secreto do Congresso. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado perdeu a oportunidade de dar uma resposta à altura dos anseios da sociedade. A votação da proposta de emenda constitucional 43/2013, que acaba com todas as votações secretas no Parlamento, foi adiada para a próxima semana, na esperança de que a Câmara dos Deputados vote outra PEC, do eminente senador Álvaro Dias, que prevê o fim do voto secreto apenas para a cassação de mandatos parlamentares. Senhoras e senhores senadores, eu realmente pensava que o parlamentar deveria ter um certo resguardo às suas votações. E, nesse sentido, o voto em aberto seria tão somente para decisões que interessassem o corpo interno do Congresso Nacional, quando se apreciasse a composição das mesas ou quando da cassação de pares. Mas hoje, senhor senador Mozarildo Cavalcante, analisando a questão da responsabilidade que tem o parlamentar perante a opinião pública, entendo que não podemos nos furtar absolutamente de deixar claro o nosso voto. Minha experiência política, já disse, de 58 anos, sinaliza de maneira inequívoca que chegou o momento de colocarmos fim à figura do voto secreto em nossas decisões, seja para a cassação de mandato, seja para vetos presidenciais, seja para indicação de ministros do Supremo ou qualquer outra função pública consagrada pela nossa Constituição. É uma maneira de demonstrar o nosso respeito ao povo brasileiro. Eu, que nunca temi o meu voto, me rendi ao clamor popular pela total transparência das nossas decisões nas casas legislativas. E se o voto é correto e com consciência, por que temer a voz e a opinião do povo? Por que temer amanhã a denúncia de um procurador da República? Temer a recepção de um embaixador? Temer o voto de um ministro dos tribunais superiores? Ou a contrariedade da chefe do Executivo quando o parlamentar votar contra o veto presidencial? Ora, senhoras e senhores senadores, quem não deve, absolutamente não teme. Não podemos mais conviver com esse tipo de voto no Congresso brasileiro. Tenho lido com respeito algumas ponderações de muitos colegas sobre essa matéria. Reconheço que muitos se acautelam com a abertura ampla, geral e restrita dos votos, temendo com razão as pressões advindas do Poder Executivo quando matérias polêmicas de interesse aqui pousarem para serem decididas por cada senador. O voto secreto, nesses casos, resguardaria a autonomia do parlamentar, liberando-o de retaliações futuras por ter contrariado a vontade do rei ou da rainha. Sinto muito, mas não concordo com essa tese. O que o parlamentar deve ter em mente é que aqui ele representa a vontade do eleitor. Suas convicções são as da sociedade. O voto aberto deve ser a expressão inequívoca da liberdade de opinar conforme as convicções de cada um. O exercício político deve ser sempre encarado como um ato de coragem e nunca de covardia.
o deputado ou o senador jamais devem ter medo de mostrar o seu voto em casos como os citados, porque, nesse momento, senhora presidente, devo concluir dentro de alguns minutinhos e conto com a tolerância que sempre demonstrada por Vossa Excelência. Eu repito, o exercício político deve ser sempre encarado como um ato de coragem e nunca de covardia. O deputado e o senador jamais devem ter medo de mostrar o seu voto em casos como os citados, porque, nesse momento, que ele mostra com total transparência quais são os seus compromissos e suas convicções. Será sempre nesse momento que o eleitor poderá escrutiná-lo democraticamente, sem a dúvida gerada pelo voto dado no chamado, entre aspas, escurinho do cinema. Tenho certeza que o Congresso Nacional também será sábio em criar contrapesos necessários para praticar o voto aberto, sem temer pressões que possam advir do Executivo. Estamos, senhoras e senhores senadores, por exemplo, à vontade da Casa em implantar. Estamos vendo, por exemplo, a vontade da Casa em implantar o orçamento impositivo, o que por si só cria uma força importante para que muitos possam votar abertamente, com isenção e transparência, sem se preocupar com retaliações advindas do Executivo ou de qualquer outro poder, especialmente no caso do Executivo, da execução orçamentária, pelo fato de terem contraído interesses localizados. Ou seja, na minha visão, o voto aberto representa autonomia ao parlamentar e o compromisso com o cidadão. Senhora presidente e senhores senadores, já vi acontecimentos importantes na história do nosso país. Estou convencido, nesta fase da minha vida, de que o voto aberto, na sua maior expressão, será um passo correto, dado no sentido de avançarmos no aprimoramento de nossa democracia. Se quisermos mudar a cara do Brasil, a hora é agora. Muito obrigado, senhora presidente, pela atenção que me dispensou, sobretudo com relação ao tempo que utilizei. Concluí o meu pensamento e a mensagem que devo dirigir ao nobre povo da nossa terra. Muito obrigado. Senador Rubem Figueiredo, porque de fato é essa a grande expectativa que tem a sociedade brasileira em relação a esse tema, e Vossa Excelência, como sempre, pontua de maneira correta, transparente, com grande senso de responsabilidade e comprometimento com as aspirações da sociedade brasileira. Cumprimento